Veja bem o que Jesus ele disse aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, Mateus 26, você pode conferir na sua Bíblia, e o versículo de número 41. É uma resposta que nós queremos dar para todos os homens, mulheres, que estão sempre caindo em uma tentação, seja na pornografia, seja desviando dos caminhos do Senhor, seja na prostituição, seja casais se traindo. Tem pessoas que choram pedindo a Deus a libertação, igual um drogado, e não consegue se libertar. Veja o remédio. Mateus 26, versículo 41. Olha o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus mandou vigiar. Sabe o que é isso? Você ter cuidado com o que você está fazendo. Vigiar é você observar o teu próprio comportamento. Alguma atitude que você for fazer, que você vai ter que mentir depois para o teu cônjuge, você não deve fazer. A fraqueza da carne, o apóstolo Paulo disse que há uma luta da carne contra o espírito. Devido a Adão e Eva ter caído no jardim do Éden, todos nós fomos amaldiçoados com o pecado. Por isso que nos dá vontade de pecar. Por isso que nos dá vontade de fazer as coisas erradas, mesmo sabendo que é errado. É o pecado consciente. E Jesus, ele disse: vigia, tenha cuidado. O que Jesus nos ensina é a gente vigiar, se afastar das más companhias. Se existir uma coisa que induz muito ao adultério, acesso à pornografia, assistir sites indecentes nas redes sociais, isso induz ao adultério. Você se acoligar com pessoas que não te ajudam na fé. Por exemplo, é melhor você andar sozinho do que com uma pessoa que você não tem como fortalecer a sua fé. Dizem que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Jesus ele nos ensina como vencer a tentação. Orai e vigiai. Permanecer em oração. Olha, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele teve, no decorrer da vida dele aqui na terra, ele teve que permanecer em uma vida de oração. Tinha dias que Jesus tirava a noite toda orando. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus passava a noite toda orando ao Pai. Para quê? Para ele vencer as artimanhas do inimigo, vencer as armadilhas de Satanás, para que ele pudesse ter força de vencer o poder do pecado, o poder da carne. O apóstolo Paulo disse que há uma luta da carne contra o espírito. E Jesus disse aqui em Mateus 26, versículo 41, que a carne é fraca. Tentação, quanto mais longe dela, melhor. Olha, tentação é como carvão. Você não pega num carvão, ele não queima você. Mas quando você abre a mão, a sua mão está suja. Ninguém brinca com o pecado para não se sujar. E o ruim também é as consequências que acontecem quando acontece de um cristão cair no pecado. Um exemplo: certo dia eu vi passando na televisão um policial que ele foi para o trabalho e ele já desconfiava que a esposa estava traindo ele. Foi o que ele fez? Ele fez uma emboscada, entendeu? E ele pegou a esposa traindo ele. Ele matou a esposa, matou a família e se matou. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Eu não estou dizendo que é fácil vencer o pecado, é difícil. Porém, nós só conseguimos vencer o pecado com a força do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é possível vencer o poder da carne. Sem o Espírito Santo, sem oração, sem você ler a Bíblia, você não vai conseguir vencer as armadilhas do mal. E você sempre vai ser uma vítima das artimanhas do inimigo, e o inimigo sempre vai fazer você sofrer. Por exemplo, de repente uma mulher muito bonita dá em cima de mim e eu cedo à tentação, mesmo que o meu pastor não veja, mesmo que a minha esposa não veja, mas Deus está me vendo. E esse pecado eu tenho que confessar para minha esposa. E agora? E as consequências? Será que a minha esposa vai me perdoar? Então, o pecado, no momento em que você vai praticar o pecado, o diabo ele não deixa você pensar no que vem depois do pecado. É como um homem que ele pega uma arma e vai se vingar, matar alguém, mas ele não pensa nas consequências, que ele vai ser preso, ele corre risco de ser morto também pelos familiares daquele homem que ele matou. Então existem as consequências do pecado. Então, se você, todas as vezes que você pega no celular, você não consegue vencer o desejo de assistir pornografia, o que é que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus e começar a se afastar. Se afasta das redes sociais, procura somente aquilo que agrada a Deus e que possa alimentar a tua vida espiritual. Procura coisas de Deus, coisas de Jesus, coisas da salvação. Existem muitas coisas boas nas redes sociais, pregações, louvores, ensinamento. Existem pequenas mensagens de ensinamentos que são muito bons, mas entenda uma coisa: o diabo ele é cruel. Quando você abre brecha para ele, ele bota para arrebentar mesmo. Então, é orar e vigiar. Tenha cuidado onde você anda, com quem você anda, o que você está fazendo com o celular, como você usa as redes sociais. Por que eu bato muito em cima da tecla do uso do celular? Porque o celular ele é uma arma poderosa para anunciar o evangelho, porém tem sido uma arma para destruir famílias. Então é onde você tem que saber usar do modo correto, de forma que alimente sua vida espiritual e que abençoe tua família. Não use as redes sociais de forma que possa prejudicar a tua família. Por quê? Porque você não pode trocar uma vida inteira por 30 minutos de prazer. Então, a pessoa tem que pensar no momento em que você está sendo tentado, porque todos nós somos tentados. No momento em que você está sendo tentado ao pecado, você tem que pensar nas consequências que vêm depois. Por exemplo, quando a mulher trai o marido, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que confessar. E agora? Como vai ser a reação do marido? A mulher chegar e dizer: meu amor, eu cheguei, caí no pecado, viajei para tal cidade, chega lá, caí no pecado. É isso que nós, como cristãos, devemos colocar na nossa mente. Olha aqui na minha mão, a palavra de Deus. Por que Jesus orava? Por que Jesus ele gostava sempre de estar falando das coisas de Deus? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Ou nós ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus, orando, levantando de madrugada, dobrar o joelho um pouquinho ali orando, ou nós vamos ser tapete do diabo, isso não tenha dúvida. O diabo ele não tem medo de cara feia não. Ou nós mantemos uma vida de oração, de vigilância, de cuidado, ou então o diabo vai fazer festa na nossa vida, destruir. Essa é a obra dele, matar, roubar e destruir. Ele não quer saber se você vai sofrer, se você vai se matar. Ele quer que você se lasque. É isso que o diabo quer. Então o que é que nós temos que fazer? Ele não destruiu a paz que Adão e Eva tinham? Adão e Eva estavam lá no bem bom, no jardim do Éden, comendo do bom e do melhor. Caíram na tentação, Deus expulsou do jardim. Então, da mesma forma que o diabo tirou a paz de Adão e Eva, ele quer tirar a paz do teu lar. Você está bem?
com teu esposo, você está bem com teus filhos, você está bem com a tua esposa? Pois é, o diabo está de olho em vocês, ele está morto de raiva, porque ele não gosta de ver família unida. Para permanecer nesta união e nessa paz, é manter uma vida de oração e vigilância. Pense bem nas suas decisões. Uma decisão errada pode fazer você chorar pro resto da sua vida. Coisa ruim é você olhar para trás e ver tudo que você perdeu por causa de uma decisão errada que você tomou na vida. Então as nossas atitudes, as nossas decisões, ela decide o nosso futuro. Então atitudes certas nos levam a futuros bons. Atitudes erradas nos levam a futuros terríveis, tristezas, depressões e muitas das vezes até morte. Então, orar e vigiar, cuidado, mantenha uma vida de leitura da palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo pregações, lendo a palavra de Deus. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus, para que você entenda uma coisa: a carne é fraca e o diabo, ele não brinca de ser diabo. Deu lugar para ele, ele derruba mesmo, não tem conversa. Então, orar, vigiar, manter uma vida de oração, para que você possa ter força de dizer não ao pecado, mesmo eu querendo, mas eu não posso. Até que eu queria, mas eu não posso. Então você vai ter força de vencer, mas você só vence se você manter uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração. Você quer viver bem? Você quer continuar bem? Pois é. Tá feliz? Tá. Pois para essa felicidade continuar, é orar e ler a Bíblia. E cuidado! Existem pessoas que ou você se afasta dessas pessoas, ou você nunca vai ser feliz. Então, muito cuidado com as mensagens no celular, muito cuidado quando você for entrar nas redes sociais, muito cuidado com um oi, né? Um oi no zap, um oi nas redes sociais. Cuidado, muito cuidado com as más companhias, muito cuidado com quem você está andando, muito cuidado. Jesus ordenou: orai e vigiai. Cuidado.